Ninguém viu o exato momento em que ela mudou. Não teve grito, nem cena. Só silêncio. Mas depois daquele dia, ela nunca mais foi tratada da mesma forma. Alguma coisa nela ficou diferente. O jeito de olhar, de responder, de não responder. E quem antes a subestimava, agora pensa 2 vezes antes de dizer qualquer coisa. Nesse vídeo, você vai entender por que algumas mulheres viram o jogo sem dizer uma palavra. E como essas atitudes silenciosas fazem com que ninguém mais ouse desrespeitá-las. Tem atitudes que não precisam de palavras. Elas falam com o olhar, com a ausência, com a postura. E quando uma mulher já foi muito desrespeitada, ela aprende a se proteger no silêncio. A mudança começa discreta. Ninguém percebe no começo. É como se ela começasse a respirar diferente. Como se a alma dissesse baixinho, chega. E nesse exato momento, tudo dentro dela começa a mudar. Ela não precisa mais anunciar sua decisão. Ela só sente que já não pode continuar aceitando menos do que merece. E aí vêm as atitudes. Silenciosas, firmes, inquestionáveis. Primeira, ela para de responder tudo. Antes, ela explicava, justificava, tentava fazer o outro entender seu ponto de vista, mesmo quando já sabia que ele não queria ouvir. Ela escrevia mensagens longas, tentando traduzir sua dor em palavras. Ligava, chorava, tentava manter conversas calmas em meio ao caos. Tudo porque acreditava que, se ela conseguisse se expressar bem o bastante, o outro iria finalmente compreender. Mas agora, ela aprendeu que responder tudo é se esgotar por quem não escuta nada. Ela entendeu que nem toda pergunta merece resposta e que muitas cobranças não são dúvidas. São formas de manipulação. Hoje, ela apenas se cala. Se a conversa começa a virar armadilha emocional, ela recua. Se percebe que estão distorcendo sua fala, ela silencia. Se o outro levanta a voz, ela levanta o corpo e vai embora. Ela entendeu que não precisa convencer ninguém da sua verdade. Quem quer de verdade, escuta até o silêncio. Quem não quer, faz de tudo para desviar o foco e transformar a conversa em culpa. E é aí que o silêncio dela começa a falar mais alto do que qualquer argumento. Porque o silêncio de uma mulher que cansou é ensurdecedor. Ele percebe que aquela mulher que antes implorava para ser ouvida, agora não perde mais tempo tentando se fazer entender por quem escolhe não entender. E esse silêncio assusta, porque ele mostra que ela não está mais tentando salvar o que a machuca. Ele percebe que o poder dela está justamente em não reagir, em não implorar, em não ceder. O silêncio dela agora é um limite. Ela descobriu que a ausência é uma linguagem e que quando uma mulher some sem explicação, é porque a explicação já foi dada 1000 vezes e ignorada. Ela percebeu que se explicar demais é se violentar um pouco todos os dias e que quem a amava de verdade nunca precisaria que ela chorasse tanto para ser respeitada. A sua nova postura não é sobre orgulho, é sobre limite. Sobre aprender que o que é mantido com esforço demais, na verdade, já acabou faz tempo. Ela entendeu que a insistência desgasta, que amar sozinha não é bonito, é solitário, e que ninguém merece viver mendigando migalhas emocionais de alguém que só sabe receber. E por isso, hoje ela prefere ir embora do que se perder dentro de uma relação. Ela entendeu que continuar insistindo em algo que machuca é um tipo de traição consigo mesma, e que ninguém vai lhe dar o amor que ela não se dá primeiro. É por isso que ela se cala, por isso que ela vai embora, por isso que ela assusta, não porque ela se tornou alguém amarga, mas porque ela finalmente aprendeu a se amar mais do que qualquer desculpa esfarrapada. Agora, ela presta atenção nos sinais. Se percebe que está sendo ignorada, ela não implora mais. Se sente que está sendo tratada como obrigação, ela se afasta antes de virar opção descartável. Ela aprendeu que amor não é dor constante, que respeito não pode ser pedido, que presença não pode ser mendigada. E é essa nova mulher, com olhos mais atentos e alma mais firme, que começa a surgir no lugar daquela que tudo aceitava. Essa mulher não se vinga. Ela não joga na cara.
Ela não deseja o mal. Ela apenas para de entregar o bem onde não há reciprocidade. E isso assusta, porque ninguém está preparado para perder uma mulher que antes dizia sim para tudo e agora só aceita o que a eleva. 2. Ela começa a ir embora no meio do caos, sem deixar bilhete. Antes ela ficava, mesmo quando tudo doía, mesmo quando o respeito já tinha acabado há tempos. Ela ficava tentando consertar o que só ela segurava. Ela ficava porque acreditava que amar era resistir, que ser mulher era suportar, que desistir era fraqueza. Ela ficava porque tinha medo, medo de ser chamada de ingrata, medo de parecer difícil, medo de confirmar o que os outros diziam, que ela era sensível demais. Mas hoje, não mais. Ela entendeu que ir embora não é desistir, é sobreviver. Ela percebeu que não precisa explicar por que está indo, porque quem a desrespeitou sabe exatamente o que fez. Só não achava que um dia ela teria coragem de partir. Ela descobriu que não precisa mais escrever longos textos de despedida, nem tentar se justificar. A saída dela é limpa, é digna, é firme. E o mais impactante, ela não sai com raiva, sai com calma. Ela não quebra nada, não grita, não expõe ninguém. Ela apenas se retira. E essa saída, silenciosa, firme, inesperada, é o que marca para sempre quem a perdeu. É nessa hora que muitos percebem que a presença dela era um privilégio, que o cuidado dela não era obrigação, que o amor que ela dava não era comum, porque agora que ela se foi, a ausência pesa. A ausência dela tem gosto de arrependimento. Tem cheiro de tudo que poderia ter sido, mas foi desperdiçado. E tem um som estranho, o eco do silêncio que ela deixou no lugar das palavras que ninguém valorizou. Essa mulher agora entende que quem merece fica, e quem não respeita, perde, sem aviso, sem escândalo, sem segunda chance. Ela não precisa que sintam pena. Ela não quer que digam que ela era boa demais. Ela só quer paz. E a paz, ela só encontra longe de onde já não cabe mais. Essas são as duas primeiras atitudes silenciosas que denunciam sua transformação. Não são vingativas, não são frias, são definitivas. Ela não quer mais ensinar ninguém a respeitá-la. Ela quer encontrar quem já saiba. E esse tipo de mulher, ninguém tem coragem de ferir duas vezes. A terceira atitude não vem com alarde. Ela vem num simples gesto. Ela para de tentar provar o seu valor. Antes, ela fazia de tudo para mostrar que merecia amor. Dava presentes, demonstrava cuidado, fazia surpresas, era paciente com o descaso. Acreditava que quanto mais amor ela oferecesse, mais amor receberia. Mas agora ela entendeu. Quem não te vê nem que você grite. E quem te valoriza, sente até quando você respira do outro lado da sala. Por isso, hoje ela não força mais nada. Não pede atenção, não compete com o celular, não disputa espaço com outras. Ela percebeu que quem a ama de verdade não faz ela se sentir em segundo plano. E nesse instante, tudo muda. Ela se senta diferente. Ela fala pouco, mas olha muito. Ela escuta mais o que está por trás do que é dito. Se antes ela reagia com ansiedade, hoje ela observa com calma. Ela nota quando a voz do outro muda, quando os olhos não olham mais com verdade, quando os gestos se tornam mecânicos. E ao invés de implorar, o que está acontecendo? Ela se recolhe e observa. Ela não se desgasta tentando entender o que o outro não quer dizer. Ela apenas sente e age. Essa mulher não pressiona. Ela não cobra. Ela não faz escândalo. Ela apenas para de se doar onde não há reciprocidade. E esse corte silencioso tem um efeito devastador, porque quem estava acostumado com a entrega total, agora sente o vácuo. Quem brincava com a presença dela, agora lida com a ausência. E quem achava que ela sempre voltaria, agora encontra uma mulher que não pede para ficar. Se isso te toca, comenta: ai, é melhor ser ausência com dignidade do que presença implorada. Comente com: eu aprendi isso. Quarta,
Ela não tenta mais consertar ninguém. Antes, ela acreditava que o amor era um campo de batalha onde ela precisava salvar o outro de si mesmo. Tentava curar as feridas dele com o próprio sangue. Aceitava a frieza como trauma não resolvido. Justificava o desprezo como dificuldade de demonstrar amor. Ela se anulava achando que paciência era sinônimo de amor. Mas agora, ela aprendeu que não é terapeuta de ninguém e que amor que exige que ela se destrua para manter o outro inteiro. Não é amor, é sacrifício. Ela entendeu que o outro só muda quando quer e que ficar tentando consertar alguém que se recusa a evoluir é ficar presa em um ciclo de frustração. Hoje, ela respeita os limites do outro e os seus. Se ele não quer crescer, ela não empurra. Se ele não quer enxergar, ela não força. Se ele não quer mudar, ela muda de caminho. Essa atitude parece fria para quem ainda espera ser carregado, mas na verdade é uma forma de amor próprio que se fortaleceu depois de tantas tentativas vazias. Ela não tem mais interesse em ensinar como se ama. Ela só quer viver algo leve, verdadeiro, recíproco. E quem não estiver pronto para isso, ela deixa ir. Sem dor, sem drama, sem mágoa. A paz dela agora é mais importante do que qualquer esperança depositada em quem não soube cuidar dela quando teve chance. Ela deixou de ser a mulher que se adaptava para caber. Agora, ela é a mulher que sabe exatamente onde não pertence. E essa consciência a torna poderosa, porque ela não precisa que gostem dela para continuar inteira. Ela se tornou aquilo que poucos sabem como lidar. Uma mulher que já chorou demais e agora só aceita viver em paz. A próxima atitude pode parecer simples, mas é uma das mais poderosas. Ela para de se justificar o tempo todo. Antes ela explicava cada passo, cada silêncio, cada escolha. Se não respondeu na hora, pedia desculpas. Se precisou de um tempo, corria para explicar que não era por mal. Se algo a incomodava, se forçava a sorrir só para não causar desconforto. Ela achava que precisava ser compreendida o tempo todo, que deveria traduzir sua dor em palavras suaves, que o outro só entenderia se ela tivesse paciência infinita. Mas agora, ela entendeu que quem quer entender não exige explicação a cada passo. Ela percebeu que a necessidade de se justificar o tempo inteiro é uma prisão emocional, um sintoma de quem está tentando ser aceita por quem já decidiu não aceitar. E assim, ela parou. Hoje, ela apenas vive. Se está cansada, ela descansa, sem culpa. Se não quer conversar agora, ela se recolhe, sem precisar dizer nada. Se não se sente bem em algum ambiente, ela sai, sem se desculpar por sentir o que sente. Ela entendeu que o respeito não está em explicar tudo, mas em ser respeitada mesmo quando escolhe o silêncio. E é isso que agora assusta. Ela não tenta mais convencer ninguém a gostar dela. Ela não se molda. Ela não se dobra. Ela simplesmente é. E isso é tão raro que assusta. Quinta, ela muda de energia sem mudar o tom. Sabe aquele tipo de mulher que não precisa gritar, que não bate na mesa, não faz escândalo, mas basta abrir a porta e entrar, que todo mundo sente? Essa mulher é ela agora. Depois de tanto ser desrespeitada, ela entendeu uma coisa: a verdadeira força não faz barulho. Ela impõe presença. Ela não precisa ameaçar, não precisa confrontar, não precisa se defender o tempo todo. Basta o olhar, a postura, o silêncio entre uma frase e outra. E quem já a machucou, sente o peso de não poder mais fazer com ela o que fazia antes. Porque agora ela não é mais vulnerável ao elogio barato. Ela não se encanta com promessas. Ela enxerga por trás das palavras. E o mais forte disso tudo, ela não precisa mudar o tom. Ela muda a energia. Se alguém a desrespeita, ela não se iguala. Ela não revida. Ela não se desespera. Ela apenas desliga internamente. É como se algo dentro dela dissesse: você não me afeta mais. E quando isso acontece, não há grito que supere esse tipo de calma. A calma de quem já foi ferida,
mas agora ninguém mais toca onde doía. Essa mulher, antes tão emocionalmente exposta, hoje guarda sua força naquilo que não diz, naquilo que deixa passar, naquilo que escolhe não explicar. E por isso, ela não é mais vista como frágil. Agora ela é temida, não por fazer mal a alguém, mas por não permitir mais que façam mal a ela. E o mundo, que se acostumou com mulheres que suportam tudo em silêncio, ainda se espanta com mulheres que usam o silêncio para não suportar mais nada. A próxima atitude pode parecer simples, mas é uma das mais poderosas. Ela para de se justificar o tempo todo. Antes ela explicava cada passo, cada silêncio, cada escolha. Se não respondeu na hora, pedia desculpas. Se precisou de um tempo, corria para explicar que não era por mal. Se algo a incomodava, se forçava a sorrir, só para não causar desconforto. Ela achava que precisava ser compreendida o tempo todo, que deveria traduzir sua dor em palavras suaves, que o outro só entenderia se ela tivesse paciência infinita. Mas agora, ela entendeu que quem quer entender não exige explicação a cada passo. Ela percebeu que a necessidade de se justificar o tempo inteiro é uma prisão emocional, um sintoma de quem está tentando ser aceita por quem já decidiu não aceitar. E assim, ela parou. Hoje, ela apenas vive. Se está cansada, ela descansa, sem culpa. Se não quer conversar agora, ela se recolhe, sem precisar dizer nada. Se não se sente bem em algum ambiente, ela sai, sem se desculpar por sentir o que sente. Ela entendeu que o respeito não está em explicar tudo, mas em ser respeitada mesmo quando escolhe o silêncio. E é isso que agora assusta. Ela não tenta mais convencer ninguém a gostar dela. Ela não se molda, ela não se dobra. Ela simplesmente é. E isso é tão raro que assusta. As pessoas que se acostumaram com a antiga versão dela, aquela que cedia, que sempre dava um jeito, que fazia de tudo para manter a paz, agora se deparam com uma mulher que não tem mais medo de incomodar. Ela aprendeu que não veio ao mundo para ser agradável o tempo todo, que viver com leveza não é o mesmo que suportar em silêncio, que ser gentil não significa ser permissiva. Ela aprendeu que o silêncio pode ser abrigo, mas também pode ser escudo, e que nem todo mundo merece ter acesso ao que há dentro dela. Antes, ela pensava, será que estou exagerando? Hoje ela pensa, se eu senti, é porque foi real, e isso basta. Ela confiou tanto nos outros, que agora entendeu que é preciso confiar primeiro em si mesma, no seu corpo, nos seus sinais, na sua intuição. Quinta, ela muda a energia sem mudar o tom. Sabe aquele tipo de mulher que não precisa gritar? Que não bate na mesa, não faz escândalo, mas basta abrir a porta e entrar. E todo mundo sente? Essa mulher é ela agora. Depois de tanto ser desrespeitada, ela entendeu uma coisa. A verdadeira força não faz barulho. Ela impõe presença. Ela não precisa ameaçar, não precisa confrontar, não precisa se defender o tempo todo. Basta o olhar, a postura, o silêncio entre uma frase e outra. E quem já a machucou, sente o peso de não poder mais fazer com ela o que fazia antes, porque agora ela não é mais vulnerável ao elogio barato. Ela não se encanta com promessas. Ela enxerga por trás das palavras. E o mais forte disso tudo? Ela não precisa mudar o tom. Ela muda a energia. Se alguém a desrespeita, ela não se iguala. Ela não revida. Ela não se desespera. Ela apenas desliga internamente. É como se algo dentro dela dissesse, você não me afeta mais. E quando isso acontece, não há grito que supere esse tipo de calma. A calma de quem já foi ferida. Mas agora ninguém mais toca onde doía. Essa mulher, antes tão emocionalmente exposta, hoje guarda sua força naquilo que não diz, naquilo que deixa passar, naquilo que escolhe não explicar. Ela não grita, mas é escutada. Ela não pede, mas é lembrada. Ela não insiste, mas é sentida. E por isso, ela não é mais vista como frágil. Agora ela é temida. Não por fazer mal a alguém,
mas por não permitir mais que façam mal a ela. E o mundo, que se acostumou com mulheres que suportam tudo em silêncio, ainda se espanta com mulheres que usam o silêncio para não suportar mais nada. Ela descobriu que existe uma forma de presença que não precisa ser barulhenta. Existe uma forma de firmeza que não precisa de explicação. E quando ela percebeu isso, ela parou de tentar ser compreendida e começou a se compreender. Parou de tentar provar seu valor e passou a vivê-lo. Ela entendeu que existe um tipo de energia que cala qualquer tentativa de manipulação. E essa energia vem do autoconhecimento, vem do amor próprio, vem da decisão de não aceitar mais nada menos do que respeito real. Agora, ela se olha no espelho e enxerga alguém que não tem mais medo de dizer não. Alguém que prefere perder um relacionamento a perder a si mesma. E o mais bonito, ela não precisa que ninguém entenda isso, porque ela não vive mais para ser compreendida. Ela vive para ser inteira. E ser inteira para ela vale mais do que qualquer aprovação. Antes, ela era reação pura. Se alguém a atacava, ela se explicava. Se era ignorada, ela corria atrás. Se a desrespeitavam, ela tentava entender o porquê. Ela se jogava nesse ciclo sem fim de tentar salvar laços que só ela segurava com força. Mas algo mudou quando ela ficou em silêncio pela primeira vez. Não como quem desiste, mas como quem entende que nem tudo precisa de resposta. Porque ela percebeu que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não entrar nelas. Hoje, ela deixa de responder certas provocações. Não porque não tem argumentos, mas porque tem paz. E isso custa caro demais para desperdiçar com quem só quer tirar ela do eixo. Ela entendeu que nem toda mensagem precisa de retorno. Nem toda indireta merece atenção. Nem toda ausência precisa ser coberta com insistência. Às vezes, o silêncio é o que mais ensina. É ele que mostra ao outro: eu não vou mais jogar esse jogo. E quando ela age assim, algo mágico acontece. As pessoas começam a perceber o quanto era ela quem sustentava os vínculos. Começam a sentir o peso do que era leve só porque ela segurava com carinho. E aí, o medo chega. O medo de perdê-la. O medo de ver que ela aprendeu a seguir em frente. O medo de perceber que o que ela aceitava antes, agora ela simplesmente ignora. O silêncio dela se tornou um tipo de linguagem, mais forte que gritos, mais claro que justificativas. E quem conhece, reconhece. Não é vingança, não é frieza, é maturidade emocional. Ela já não se vê mais como culpada por tudo dar errado. Ela já não assume o peso de consertar o que os outros quebraram. Ela apenas escolhe onde ainda vale a pena ficar. E quando o ambiente é hostil, ela não briga. Ela parte. Ela passou a entender que não precisa responder tudo o que a toca, porque nem todo toque é gesto de afeto. Alguns são tentativas sutis de manipulação, de invasão, de confusão emocional. Antes, ela queria resolver tudo com palavras. Acreditava que o diálogo sempre era a solução. E, de fato, o diálogo ainda é essencial. Mas agora, ela escolhe com quem vale a pena abrir o coração. Ela não oferece mais explicações a quem já vem com julgamentos prontos. Não tenta se explicar para quem a rotula, a compara ou a diminui. Se alguém insiste em tratá-la como exagerada, fria ou egoísta, ela apenas permite que pensem o que quiserem, porque quem conhece a própria verdade não se desespera para provar nada a ninguém. Essa mulher descobriu que existem ataques que não merecem resposta, merecem distância. E ela aprendeu a dar essa distância com a tranquilidade de quem sabe que está se protegendo, não se vingando. E essa postura é desconcertante. Muitos se acostumaram com a mulher que se explicava até pelo que não fez, que pedia perdão pelo que nem foi culpa dela, que tentava fazer todo mundo se sentir confortável, mesmo quando era ela quem estava em pedaços. Mas agora, ela escolheu o caminho mais difícil, porém mais verdadeiro, o de ser fiel a si mesma. Ela já não força mais permanência onde há desrespeito. Não estica mais laços que já não sustentam nada. Não implora mais por cuidado. E isso
muda tudo, porque agora ela não carrega mais pesos que não são seus. Não precisa mais ser a mediadora dos conflitos alheios. Ela não é mais o ponto de equilíbrio de relacionamentos que só funcionavam porque ela se anulava. Ela entendeu que presença verdadeira não precisa de barulho e que há mais sabedoria em um silêncio firme do que em 1000 justificativas ansiosas. Hoje, ela se preserva e por isso mesmo se fortalece. As pessoas sentem isso. Sentem que há uma nova mulher ali. Uma mulher que aprendeu